We come from Dublin City, Ireland. Like all cities, it has its good, it has its bad. This is a song called Bad. Bom, pessoal, estamos iniciando mais um podcast do V, edição do mês de maio de 2007. A gente tem o aniversário daquele que é, como definição, assim, o coração da banda, né? Comigo tá o Rodrigo, pra gente conversar sobre o Bono. Né? Olá pessoal, Rodrigo, beleza? De novo com vocês aqui no podcast do Ultraviolet. Vamos falar um pouquinho sobre essa figura que é tão importante dentro do YouTube, que é o Bono. Tão complexa e por isso mesmo tão fascinante, né? Na verdade, quando a gente olhava pro Bono, né, o Bono cowboy, depois um Bono vestido de preto e óculos escuros, depois um Bono com óculos vermelhos, a gente não conseguia imaginar o quão complexa é essa figura e além de ser tão importante, né? Agora a gente tem algum apoio aí dessas últimas publicações, né, que a gente tem o próprio livro, a biografia oficial, YouTube by YouTube, o Bono in Conversations, que é de uma certa forma também uma biografia dele, de uma forma diferente, né, forma de conversas e tal, mas onde ele revelou muita coisa, né? Então a gente vai nesse podcast trabalhar a ideia assim é a gente fazer 2 programas. Esse primeiro falar mais sobre o ser humano, né, a pessoa do Bono, aquilo que ele abriu o coração nessa introdução que ele fez no livro YouTube by YouTube, algumas coisas do outro livro também e da vida dele, né? Como é que ele se formou? Isso, né? Essa questão mais pessoal, assim. Íntima. Uma conversa íntima sobre o Bono. Né? Até dá pra dizer, né, Rodrigo? E uma coisa que eu achei interessante é a definição dele para ele mesmo, quando isso está no Bono in Conversations, né, aquele livro do Michel Cassay, jornalista francês que fez essa série de entrevistas com ele. Então ele pergunta, em determinado momento lá do livro, ele pergunta se ele é uma celebridade, ele diz que não, e aí o cara pergunta, mas então o que tu é, né? O que você é? Que é uma definição bem engraçada, né? E ele diz assim, mais ou menos assim, eu sou um membro de uma banda, um rabiscador, um escrevinhador, fumante de charutos, bebedor de vinho e leitor da Bíblia. Um exibicionista sem dúvida, que ama pintar imagens de coisas que eu não posso ver. Um marido, um pai, amigo dos pobres e às vezes dos ricos. Um ativista, um vendedor ambulante de ideias. Coisa de vendedor que já vem da família, né? E depois a gente pode comentar. Um jogador de xadrez, um rockstar de meio expediente, um cantor de ópera no grupo de folk mais barulhento do mundo. Então, assim, bem legal. Foi assim que ele se definiu pro jornalista que o entrevistou nesse livro. Mas tem outras definições, né, Rodrigo? Então, eu acho bem legal no YouTube by YouTube. Existem algumas definições dele que foram feitas pelo Ed, pelo Adam e pelo Larry, que eu acho que vale a pena colocar aqui, que é muito bacana. Então vamos lá. O Ed fala que Bono tem um impulso irreprimível de ser grande, de cobiçar a vida. Ele quer experimentar de tudo, o que faz dele muito vulnerável. Às vezes eu me preocupo que a mídia tenha criado um mito sobre quem ele é e no que ele se apoia. Espero que esse hype não impeça as pessoas de perceberem que ele é apenas um homem que está tentando se encontrar. É parte da luta de todos descobrir o que eles estão fazendo e para onde eles querem ir. O U2 escreve músicas sobre a luta, mas nós mesmos somos tão confusos quanto qualquer outra pessoa. Isso, legal, né? É uma sensibilidade bem grande que o Ed tem definido dessa forma, né? O Adam também fala uma coisa muito legal que é mais ou menos assim: o Bono é, sem dúvida, a força motriz. Não importa a forma como tentamos descrevê-lo, as palavras são sempre insuficientes, pois ele é muito mais do que se pode dizer. Afirmar que é apenas um aglomerado de contradições não seria fazer justiça. Ele é bastante inteligente e competente como estrategista, com uma lógica inflexível, mas não sabe como cozinhar um ovo. É verdade. Não faz mal, eu acho que nem sequer está interessado em aprender. Ele pode ser descrito como a clássica programação macho alfa. Não tem qualquer dificuldade em decidir o que quer e esforça-se para consegui-lo. Não vê limitações, apenas possibilidades. De certa forma, ele é o espírito do YouTube.
representa coisas que fazem parte de todos nós. E, por fim, na verdade, não é uma definição, mas talvez uma colocação dos papéis de cada um. O Larry fala o seguinte: eu e o Adam contamos muito um com o outro. O Ed podia estar pressionando botões, experimentando sons diferentes, e o Bono trepando em andaimes e saltando por meio do público. Às vezes nem sequer sabíamos onde ele estava. Então essa coisa, Bono tá sempre inquieto, sempre se transformando, sempre procurando alguma coisa. Tá bem demonstrado aqui nessa definição de cada um deles, né, Maria Tereza? De cada um deles complementou bem essa imagem, né? E realmente define bem. Agora, eu fico pensando, né? A gente tá aqui conversando sobre ele. A ideia, então, é falar essas questões mais da pessoa, né? De Paul Hewson, nascido em 10 de maio de 1960. Na cidade de Dublin, Irlanda. Agora, a gente sabendo mais detalhes sobre ele, a gente vê o quanto ele é uma criatura complexa, né? E por essa razão a gente até relutou um pouco, né, Rodrigo, para conseguir organizar aqui as nossas ideias para falar sobre ele. Porque na verdade, pode falar. Tudo que ele passou e a formação dele foi tão complexa que acaba sendo difícil definir alguma coisa. Na verdade, ele mesmo não consegue se definir, né? Por isso que então é uma situação complicada entender essa pessoa aí, né? A definição dele é aquele amontoado de coisas que eu falei ali no começo, né? Como se fosse uma pedra com várias faces, assim, né? Mas de qualquer forma, assim, é uma pessoa que marcou e vem marcando a vida da gente, né? Alguém com quem, eu gosto de dizer assim, alguém com quem, eu acho assim, eu tenho um diálogo, ele tem um diálogo diário com a gente, né? Com os fãs, através da música, através das palavras dele, das mensagens, das ações também. Então é parte importante da vida da gente e a gente acaba se interessando por coisas simplesmente pela própria influência, né, que sofreu dele, né, uma influência certamente muito positiva, e isso se traduz não só nas letras, mas também nas palavras dele. Mas até ele chegar a ser tudo isso, ele passou por muita coisa, né? Foi um caminho bem longo. Com certeza uma das piores coisas que aconteceu, das coisas que definiu realmente a vida criativa dele, a vida artística dele, foi a questão da perda da mãe, né? Ele coloca no livro que ele não tem muitas memórias antigas da vida dele, porque quando a mãe dele morreu, quando ele tinha 14 anos, por alguma razão, o pai dele decidiu não mais falar sobre ela. Então, ela foi apagada da memória deles, simplesmente por não querer se lembrar dela, a memória da mãe foi apagada. Então, ele comenta na sua apresentação no YouTube o quanto isso é doloroso para ele, não ter memórias da mãe, tem muito poucas memórias, né? Então, na verdade, é até difícil imaginar como é que alguém não pode ter uma memória. Afinal de contas, ele não era tão novo quando ela morreu, né? Mas imagina o que foi esse mutismo, né? Em que a família se colocou em função depois do que aconteceu, né? Então ele diz: eu queria me lembrar mais da minha mãe, eu me esqueço a sua aparência, eu tenho apenas algumas vagas memórias. Uma coisa que ele comenta é que ela tinha um senso de humor negro. Então ele conta um episódio em que lembra dela perseguindo ele com uma vara para dar uma surra nele por alguma molecagem que ele tinha feito, e ele correndo, ele sai correndo dela para fugir dela, e ela para e cai na risada, né? Morrendo de rir. Quando ele olha pra trás, ele vê ela dando risada, né? Então, essa é uma lembrança que ele tem, quer dizer, ela não conseguia levar essa disciplina assim tão a sério. Bem diferente, né? Bem diferente do pai dele. Da imagem que a gente tem do pai dele, da forma como ele conta. Exatamente. Então, ele conta com detalhes no livro, como aconteceu, né? O quanto ele era apegado à mãe, o quanto ela o entendia, né? Porque era um menino hiperativo, muito diferente do irmão. Tinha o apelido de Anticristo, né? Não, o apelido de Anticristo, porque tinha esse comportamento. Ele tinha. Tá sempre correndo e aprontando alguma coisa, né? Era um pestinha mesmo, né? Era meio pestinha. E a mãe era o esteio, né? Era uma mãe amorosa, e em setembro de 74, então, após a festa de 50 anos de casamento dos avós dele, os avós dele, né? A família Rankin, né? Que era o sobrenome dela de solteira. O pai dela, o avô materno dele, o avô do Bono, né? Faleceu, e a mãe dele, durante o sepultamento do pai, do avô dele, do próprio pai, ela sofreu um
derrame cerebral, né? Uma hemorragia cerebral. Isso, ela já desmaiou durante o velório mesmo, né? E nunca mais se recuperou. Então, no livro, com as próprias palavras dele, é muito triste de ler, assim, a forma como ele comenta, né? Ele lembra do pai segurando a mãe dele, né? E diz, ela se sentiu mal, ele segurou, e ele diz, as pessoas diziam, o que aconteceu? Ela desmaiou, tua mãe desmaiou. E todo mundo ficou em estado de choque, eles voltaram para casa, isso tudo ele descreve no livro, né? E a partir daí ela nunca mais acordou, né? Sobreviveu por 4 dias. Ele fala que até uma coisa que marcou muito ele, né? Que eles foram chamados lá pra se despedir dela. E ele achou estranha essa coisa de que os médicos iam desligar os aparelhos, né? Ele falou, puxa, o pessoal tem esse poder de ligar ou desligar, né? Foi uma coisa que chocou ele bastante. E a partir de então, a vida dele mudou completamente, a casa dele mudou completamente. Ele perdeu a referência, né? Ele passa a descrever era uma casa com 3 homens. Com 3 homens sozinhos. Se matando lentamente, né? Não sabendo como reagir àquele sentimento de perda e então se agrediam mutuamente, né? Então isso certamente marcou muito, e aí nós temos várias músicas, né? Compostas com esse tema desde o início da carreira até os últimos álbuns, né? Então, uma delas que a gente escolheu para rodar é Tomorrow, que se não é a música mais triste, é uma das mais tristes, para mim, pelo menos, que eu acho. Tão triste quanto bonita, né? Eu não sei o que ela é mais, se ela é mais triste, se ela é mais... Na realidade, eu acho que ela tem a pergunta e tem a resposta, porque ela começa perguntando, ele começa pedindo pela mãe, né? Isso. Ele descreve praticamente esse fato, né? Esse fato da morte da mãe, do velório da mãe, é isso que a letra da música praticamente está descrevendo isso, e na parte final ele já começa a se apegar a Cristo, né? A Deus, sente que ele principalmente nas versões ao vivo, como essa que a gente vai ouvir, que é uma apresentação numa rádio em Glasgow, na Escócia, em 1982, está no bootleg Unplugged. Essa versão ele dá para sentir assim o quanto a saída, né, desse sofrimento ou a resposta ele encontrou na crença, né, em acreditar em alguma coisa. Então ele se apegou a essa questão. A partir desse momento na vida dele ele precisou sempre se apegar a alguma coisa, né? Sempre. Então a gente vai ouvir essa música na sequência. Que é uma versão bem linda, muito bonita essa versão. É das que eu conheço, essa música não foi tocada assim muitas vezes. Muitas vezes, né? E das que eu conheço é a mais bonita. Na sequência a gente segue conversando. Então a ideia desse programa hoje é, como eu falei antes, o lado mais pessoal, né? Aquilo que a gente já consegue saber hoje em dia sobre ele, sobre a pessoa dele, sobre esse ser humano tão especial. E depois nós vamos ter uma segunda parte do programa mais falando sobre mais alguns temas, né? Do músico, né? Da carreira e outras coisas. Mas, isso. Por enquanto, então, vamos ouvir essa versão muito linda de Tomorrow. Tomorrow, vamos lá. Won't you be back tomorrow?
you be back tomorrow? Won't you be back tomorrow?